capítulo 16, 15. Todos encontraram? Amém? Diz assim: Pastor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem usado a nossa vida e falado conosco de uma forma especial e de uma forma maravilhosa. Eu quero agradecer ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos, por esse ano, ó Pai, ao qual o Senhor nos abençoou neste lugar, por esse ano, Pai, ao qual o Senhor nos deu condição, ó Pai, de continuarmos aqui firmes na Tua presença, Pai, com esta porta aberta. E eu sempre digo, Pai, porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha ninguém abre. Fala conosco nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? O texto, Jesus está dizendo, disse Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então isso aqui não é só para aqueles que vão ser consagrados hoje. Isso aqui não é só para aqueles que vão ser ungidos hoje. Isso aqui é para todos nós. Para todos nós que falamos da palavra de Deus, que buscamos na presença de Deus, que buscamos na essência de Deus. Então isso aqui não é só para quem vai ser ungido hoje. Isso aqui é para quem aceitou Jesus. Por isso que ele diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem aceita Jesus, ele toma posição, ele se batiza, ele se dedica, ele muda a sua vida. Então aqui Marcos ele nos ensina, no livro de Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre você, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então aqui Jesus está dizendo assim: mas vocês recebereis poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus está dizendo assim, que aquele que recebe a unção, que recebe a autoridade, que recebe o chamado, ele dá testemunho. Ele testemunha do que Deus realiza, do que Deus faz. Talvez você está aqui e você fala assim: pastor, mas qual é o meu testemunho? Só de você estar aqui dentro já é um testemunho. Só de você chegar e falar assim: olha, eu era isso e Jesus mudou a minha vida. Olha, eu fazia isso, não faço mais porque Jesus mudou a minha vida. Então você é essa testemunha. Porque uma das coisas que ninguém passa desapercebido é diante tanto do inimigo quanto de Deus, quanto das pessoas. Paulo, ele fala em 2 Coríntios 3, capítulo 3, verso 2: vocês serão uma carta escrita e lida pelas pessoas. O que Paulo está dizendo com isso? Talvez dentro da igreja eu sou um santinho, dentro da igreja eu sou, e lá na rua não. Lá na rua de repente eu estou num lugar esquisito, num lugar, e alguém passa e vê, olha lá, ó, aquele cara vai para a igreja. E olha onde ele está, olha o que ele está fazendo. Então essa carta ela é lida pelas pessoas, e essa carta é você, essa carta sou eu. Essa carta que Paulo fala, sou eu, aonde eu vou, aonde eu estou, alguém está me olhando, alguém está me observando. Porque imagine uma coisa, que o inimigo ele vai colocar pessoas para te observar, para dizer assim: olha, não é crente, não vai na igreja, olha lá o que está fazendo, olha como está se comportando.
Por isso que Paulo deixou escrito, ó, você é uma carta lida, você é uma carta escrita e lida pelas pessoas. Aonde eu e você passar, alguém vai dizer alguma coisa de mim e você. Alguém vai dar um testemunho a meu favor ou contra mim. Alguém vai dizer assim, ó, o nome de Deus. Ou alguém vai falar assim, é um enganador. Vai na igreja, mas não muda. Vai na igreja, mas não quer compromisso. Vai na igreja, mas não quer ser. Vai na igreja, mas não quer fazer. Porque a igreja, eu sempre digo, a igreja é algo que entra qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode entrar dentro da igreja. Lá em Floraí um dia deu um trabalho para tirar um cachorro dentro da igreja, você nem imagina o trabalho que deu. Agora está dando risada em torno dele. A porta estava aberta, ele entrou e foi andando por debaixo das cadeiras, foi para frente, para tirar ele deu trabalho. Hein? Toca daqui, toca dali, não sai. Então a igreja, o que eu estou querendo dizer? Que a igreja entra qualquer pessoa ou qualquer animal, porque a porta está aberta. Agora a mudança é de cada um. Ninguém muda ninguém. Eu sempre falo, não case pensando que você vai mudar a sua esposa ou mudar o seu esposo. Não faça isso. Fala assim, eu vou casar, mas eu vou mudar. Eu vou ter mudança. Porque se eu tiver mudança, a minha esposa tem mudança. Enquanto eu pensava que para mim ter mudança, a pastora tinha que mudar, nós estávamos indo para a separação. Até o dia que eu entendi que quem tinha que mudar era eu, não era ela. Não era eu que queria mudar ela, eu tinha que mudar eu. Porque muitas vezes a gente quer dar bom testemunho, só que a gente não é testemunho nem dentro de casa. Nem dentro de casa. É um culto que hoje é um culto de consagração e é o último culto do ano. É o último culto. É o culto de você fazer uma reflexão, como você vê a retrospectiva de 2025, você vê um monte de coisa que aconteceu, né? Coisas boas, coisas ruins. Mas olha para dentro de você agora. Qual foi a coisa ruim que aconteceu? Eu falo assim, eu não tive pai e não tive mãe. Tive no nome, mas não tive do meu lado. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Será que você falou algo para o teu pai, para a tua mãe, que magoou? E você não está nem aí? E você fala, estou nem aí. Eu disse uma coisa um dia. Filho meu, ele pode ter 70 anos, se eu estiver debaixo dentro da minha casa, ele obedece o que eu mando. Porque ele é meu filho. Eu sou autoridade. Enquanto eu viver, filho meu não manda dentro da minha casa. Enquanto eu viver, filho meu não levanta a voz para mim. Enquanto eu viver, filho meu não aponta o dedo para mim. Porque quando eu aponto o dedo para o meu pai, eu estou apontando o dedo para Deus. Quando eu falo mal do meu pai, eu estou falando mal do meu pai, que é Deus. Nós precisamos entender uma coisa. O pai carnal é um pai, mas nós temos um pai espiritual que é Deus, pai de todos. E quando alguém atinge uma imagem e semelhança de Deus, Deus fala assim, olha lá o que aconteceu. Está maltratando o meu filho. Porque o meu pai é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, meu pai também é. E se eu maltrato meu pai, Deus vai falar assim, ó, está maltratando o meu filho. Está maltratando o meu semelhante. Hoje é um culto para você refletir. Eu não tenho meu pai nem minha mãe para abraçar quando eu sair daqui. Mas talvez você tenha. Então você pode sair daqui e fazer a diferença hoje. Chegar na tua casa, chegar lá, pai, eu vim te dar um abraço, vim te pedir perdão. Mãe, vim te pedir perdão, mãe. Porque eu sei que eu te magoei nesse ano de 2025. Eu sei que eu feri o teu coração. Eu sei que eu fiz coisas que não devia. Porque nós somos testemunha, não precisa talvez a mãe e o pai falar, mas alguém pode falar assim, olha como que ele trata o pai, como ele trata a mãe. Olha só para você ver. E está na igreja, então nós somos pessoas visadas. Nós estamos sendo visados por pessoas 24 horas por dia. Paulo fala em Hebreus 12, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Quais essas testemunhas? As pessoas. Pessoas que são nossos amigos, pessoas que nos cercam, pessoas que estão caminhando conosco,
pessoas que nos encontram, essas pessoas são testemunhas, elas estão ao nosso redor. Então hoje, você olha isso daqui e diz: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Nós pregamos tantas coisas e esquecemos de pregar o Evangelho. Nós pregamos tanta palavra ruim e esquecemos de pregar o Evangelho. O Evangelho é perdão, o Evangelho é amor, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é mudança, o Evangelho é transformação. Não adianta eu falar do Evangelho se eu não mudei a minha vida. Não adianta eu falar do Evangelho e depois estar fazendo o que todo mundo faz. Eu falo que eu tive uma professora, ela não está mais nesse mundo, mas eu creio e acredito na salvação daquela mulher. Eu aprendi uma coisa com aquela mulher. Ela dizia assim na escolinha dominical: você tá falando que Deus hoje à noite está com Jesus à noite, mas amanhã cedo você vai tomar cafezinho com o capeta. Amanhã você toma café com o inimigo e você fala de Deus. Sabe o que é isso aqui? É quando eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu sei que eu não posso fazer uma coisa e eu faço para agradar alguém. Mateus 6, 24. Não podeis servir a dois senhores. Você vai amar um e aborrecer o outro. Você vai odiar um e vai amar um e desprezar o outro. O que Deus está dizendo com isso aqui? Aí Deus faz uma comparação entre ele e o dinheiro. Só que Deus falou isso porque o dinheiro é a coisa que mais prende o ser humano nessa terra. Então Deus usou esse texto dizendo assim: mas não é isso. É eu dizer assim: eu amo Jesus e eu andar com o crucifixo no pescoço. É eu dizer que eu amo Jesus, eu amo Deus e eu andar com a imagem no colo. Eu estou amando um e desprezando o outro, só que eu estou desprezando o Deus verdadeiro, estou amando o Deus falso. E isso as pessoas fazem para agradar os outros e desagradam a Deus. Pregar o Evangelho é você dizer assim: olha, eu não faço mais isso não faz parte da minha vida. Teve coisas que a pastora ganhou no trabalho dela, que a pessoa não tinha entendimento, dava. Quando ela chegava em casa, ela destruía tudo. Nunca foi comigo. Nunca foi usado aquilo que era consagrado a demônios. Não era usado dentro da minha casa. Era destruído. É muito fácil eu falar do Evangelho de Cristo, só que eu não fazer por onde as pessoas olharem e falar assim: ah, não, esse aí ainda está... Ah, mas não tem problema, é simplesmente um crucifixo, é simplesmente uma imagem, é simplesmente um papel, é demônio. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós andamos com isso, a pessoa pode olhar e falar assim: ah, isso aí é duas caras. Já ouviu falar daquela pessoa que fala assim: ah, aquela é duas caras. Por que duas caras? Porque ele fala uma coisa e depois ele fala outra, não sustenta. O Evangelho é um só. Paulo diz em 1 Coríntios 9,16, ele fala assim: pesa sobre mim a obrigação de pregar o Evangelho, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Então ele fala assim: pesa sobre mim uma obrigação. Paulo está dizendo assim: eu sou obrigado a pregar o Evangelho. Você não é obrigado, você prega se quiser. Só que Paulo, ele era obrigado, ele colocou como obrigação: eu sou obrigado a pregar o Evangelho, e ai de mim se não pregar o Evangelho. E eu me coloco como Paulo: eu sou obrigado, eu peço a obrigação sobre mim de eu pregar o Evangelho, o Evangelho verdadeiro. Tem pessoas que vêm a mim e falam assim: ah, pastor, mas eu não quis desagradar. Não tem, você tem que agradar a Deus, mais ninguém. Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas Ele vai te acrescentar. Hoje é um culto de reflexão. Reflita todas as palavras que eu tenho pregado aqui ao longo do ano. O irmão Devaney também tem pregado, aí do ano. Reflita nas palavras e reflita nas decisões que é tomada.
A palavra é pregada, mas a decisão que é tomada é de acordo com a palavra que foi pregada? Ou é de acordo com o que os outros lá fora falam? Não precisa ser assim não, velho. Pastor Tenório é ruim, você está louco para pastor Tenório? Não, velho, faz isso não. Teve um demônio que usou a boca de uma pessoa um dia. Essa pessoa já não está mais entre nós. E o demônio usou a boca dela e falou assim: não escuta o que o Tenório falar não, viu? Escuta não. E eu fui dar repreender aquele demônio. E antes dela morrer, eu disse para ela: se você não mudar a tua vida, o céu não é céu. Ela morreu com 33 anos de idade. 33 anos. O demônio catou ela e falou na minha cara, pro outro: não escuta o que o Tenório fala não, fica escutando o ouvido que o Tenório fala, não fica escutando o ouvido que ele fala, não escuta isso não. Quem estava querendo fazer com aquela pessoa que eu estava ministrando era um jovem, e graças a Deus se batizou para a glória de Deus. O que aquele demônio queria? Tirar aquele jovem do batismo. Então o demônio pegou aquela mulher e aquela mulher fala com a boca dela: não acredite no que o Tenório fala, não dá ouvido para o Tenório, para com isso, fica escutando o que ele fala. E aquele demônio aquela mulher ficou endemoniada das 8 horas da noite até as 11h30 da noite, até que Deus me deu a direção. Eu falei assim: não pode, prender isso não pode. Aí pedi para a pastora e a prima dela procurar onde estava, e elas acharam onde estava. Estava dentro de casa bebendo de cachaça. Você fala assim: cachaça não é nada. Estava dentro da casa, bebendo de cachaça. Quando ela foi a Sandra que trouxe, né? Quando a Sandra chegou e falou assim: o demônio, virou o meio para cair. Aí tem gente que fala assim: não, beber não faz mal, fumar não faz mal, fazer isso não faz mal. Tudo é espíritos malignos. Então hoje você está aqui para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é você dizer assim: olha, eu não faço mais parte disso. Isso não faz parte da minha vida mais. A bebida não faz parte da minha vida. Eu, pastor Tenório, dia 6 de setembro de 2002, a bebida acabou, o cigarro acabou, a mentira acabou. Tudo que eu fazia de errado ficou em 6 de setembro de 2002. Nós estamos em 2025. Na minha boca não entrou mais bebida, mais cigarro, nem mentira, nem nada. Fora as outras coisas que as pessoas acham que não é nada. Uma imagem não é nada. Um anjinho não é nada. O único anjo está lá no céu. O que foi jogado para a terra foi a terça parte que foi jogado para o diabo, que foi contra Deus, e Deus mandou para a terra para eles ir para o inferno. Então não existe anjo de barro, existe anjo como você, que é um anjo na vida de uma pessoa, que pode chegar hoje como um anjo na vida de uma pessoa e dizer assim: olha, Jesus tem uma palavra no teu coração, Jesus nessa noite vai fazer um milagre para você. Você pode ser esse anjo hoje, você pode ser esse intermediário hoje, você pode pregar esse evangelho hoje, aleluias, mas não venha dizer que não pode desagradar ninguém. Eu comecei dizendo: eu tenho uma filha, tem 41 anos. Nunca ela levantou a voz para mim, nunca vai levantar. Porque enquanto eu existir, eu sou o pai dela. Enquanto ela existir, ela é minha filha. Deve obediência. A palavra de Deus fala um versículo muito interessante. Preste bem atenção aqui. Talvez quem vai ouvir, ou talvez até quem está aqui dentro. Efésios 6 diz assim: obedecei vossos pais em tudo, para que prolongue os vossos dias na terra. Sabe que um monte de gente morre muito cedo? Porque desobedece pai e mãe. Desobedece pai e mãe. Eu disse aqui e falo, talvez um dia, talvez a minha mãe pode ouvir. A minha mãe não foi uma mãe, e nem o meu pai. Mas você nunca vai ver eu chegar aqui e desacatar eles. Eles me abandonaram, eles me deixaram. Mas eu dou glória a Deus, dou graças a Deus pela vida dos dois. Porque por eles eu estou aqui. Através deles eu estou aqui, porque eu nasci dela e dele. Mesmo que eles não me quiseram, mas eu não tenho nada no coração contra nenhum dos dois. Se tiverem vivos, que Deus os abençoe. Você honrar pai e mãe é isso. Não importa o que o pai e a mãe fez, não importa, é pai e mãe. Você pode não concordar, você pode não gostar, mas se você guardar coisa no coração, a Bíblia está dizendo assim que até os teus dias
vão ser antecipados. É muito sério o que a palavra de Deus diz e o que muitas pessoas não entendem. As pessoas, elas andam segundo o desejo do próprio coração, segundo o entendimento deles. Tem pessoas que Deus salvou da morte. Eu mesmo sou uma dessas. Deus me tirou das garras da morte. A morte já tinha me pegado. Deus foi lá, abriu a mão dele assim, falou: solta o Tenório, solta ele porque ele é meu. E o diabo estava agarrado, e a morte estava agarrada, e solta, até que soltou. Sabe por quê? Porque ele falou assim: esse cara não pode estar pregando aí não, pai. Esse cara vai começar a pregar 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 2025 esse cara está pregando, vai entrar 2026 esse cara está pregando, vai vir 2027, esse cara tem que dar um jeito nele. Mas a Bíblia diz: ai daquele que tocar no ungido de Deus. Hoje é dia de você fazer uma reflexão em relação à sua vida. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com as coisas que Deus tem te dado? Eu sempre falo, eu prefiro agradar a Deus e desagradar o homem. Para mim o homem é indiferente. A única coisa que o homem pode fazer, se ele quiser e se Deus permitir, é ele entrar aqui e me dar um tiro e me matar. Só. Mais nada ele vai fazer. Ele não tira isso aqui do meu coração. Isso aqui está gravado na tábua do meu coração, ele não consegue tirar. O amor que eu tenho pela palavra de Deus, por Deus e pela obra de Deus, ninguém consegue tirar. O amor que eu tenho pelo meu pai e pelo meu mãe, que me abandonou, ninguém consegue tirar. Porque na cabeça dos outros, fala: não, Tenório, você tem que amaldiçoar teu pai e tua mãe, pai, eles te abandonaram, tua mãe te largou pequenininho, rapaz, sumiu no mundo. Sofre mais ela do que eu. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que uma mãe que abandona um filho, um pai que abandona um filho, ele sofre muito mais que o filho. Porque tem muitos filhos que não conseguem perdoar o pai. Para a glória de Deus eu consegui. Mas tem filhos que não conseguem perdoar o pai. Então o pai vai carregar aquela dor para o resto da vida. A mãe carrega aquela dor para o resto da vida. Só que aquela mãe, ela carregou aquele filho na barriga durante 9 meses. Passando mal, tendo enjoo, sofrendo dores, mas ela carregou. Então ela merece ser honrada, ela merece ser respeitada. O pai sai de manhã para tratar do filho, o pai merece respeito. Pregar o evangelho é você dizer para a pessoa: olha, eu tinha tudo para ser isso, mas eu quero ser pastor. Eu, o Tenório, tinha tudo para ser o maior bandido do mundo, o maior traficante que vocês já conheceram do mundo, porque eu não tinha medo de nada. Não tinha medo de nada nem de ninguém. Se o cara falar assim: eu vou dar um tiro no Tenório, ele tinha que correr, porque eu ia lá primeiro e falar assim: ó, eu vim aqui, antes de você dar meu dano, não sei se vai dar mesmo, porque se você quer dar algo, tem que dar um jeito de ser primeiro. Agora hoje, eu falo: Senhor, que as minhas mãos nunca teve sangue e nunca vai ter. Hoje eu amo o Senhor. Hoje o meu temor é do Senhor. Hoje eu só temo ao Senhor, a mais ninguém. Então nós precisamos analisar algumas coisas na nossa vida. Muitas coisas que eu falo dentro da igreja, será que lá fora acontece? Será que eu sou pastor só aqui dentro? Ou sou lá fora? Será que eu sou um irmão que fala bem, abraça o irmão só aqui dentro? Lá fora o irmão que se exploda? Será que é assim? Que evangelho é esse? Porque Jesus falou assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem está crendo no seu evangelho? Quem está crendo no seu testemunho? Quem está crendo na sua pregação? Quem está crendo na sua mudança de vida? Quem está crendo que você mudou mesmo, que você é diferente, que você faz por amor a Deus, não por amor a homens, mas por amor a Deus? Porque quem ama Deus ama o seu semelhante. Quem ama Deus ama seu pai, ama sua mãe, ama o seu irmão. Porque a Bíblia diz em João 4:20, aquele que diz que ama o seu irmão, diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Que quem não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê?
Porque se você falar assim, você está vendo Deus aqui? Você vai falar assim, não pastor, eu não estou vendo não. Mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está presente. Porque Ele diz na palavra dele, onde tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio. Eu me faço presente, aleluias. Então Ele está aqui. Você precisa ver Ele com os olhos da fé, sentir Ele com o coração, de dizer, esse é o meu Deus, esse é o meu Senhor e meu Salvador. O Evangelho não é para todos, querido. O Evangelho é para aquele que crê. O Evangelho é para aquele que tem mudança. O Evangelho é para aquele que faz a diferença. O Evangelho é para aquele que é luz. O Evangelho é para aquele que é sal da terra. Aleluia. Nós vamos comer um pedaço de carne agora. Vou pedir para o Luiz preparar uns pedaços de carne sem sal, viu, Luiz? Põe sal na carne não, tá? Vamos ver quem vai reclamar primeiro. Sabe o que eu estou dizendo? O sal dá o sabor. O sal dá o sabor. Se você comer uma comida sem sal, você não vai conseguir comer não, porque fica sem sabor. O sabor que Deus fala, o sal, é eu e você. Aonde nós chegarmos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ter essa mudança. Então você é testemunha em Samaria, na Judéia, em Jerusalém e até os confins da terra. Jesus está dizendo assim, você é testemunha aqui dentro, na sua casa, na rua, no trabalho, aonde você for, você é testemunha. Alguém olha em você e fala assim, olha, aí sim, hein? Esse mudou a vida mesmo, essa daí mudou a vida mesmo. Mas aí tem alguns que falam assim, não, isso é só enganação. Tem um monte de gente que vem para a igreja para enganar. Enganar porque quer ter benefício, quer enganar alguém. Deus não engana, Deus não. Deus ninguém engana. Agora eu posso enganar minha esposa, enganar minha filha, enganar meu pai, a minha mãe, se fazer de santinho e por trás manipular, eu posso fazer. Agora Deus não. Deus não. Deus, tudo que eu fizer vai estar anotado. Tenório, tal dia você fez isso, tal dia você fez isso. Você lembra, Tenório, olha, dia 31 de 2025 você pregou, você falou sobre isso, sobre isso, sobre isso. Falei. Eu estava dizendo sobre pregar o Evangelho. É isso aí, Tenório. Então Deus não tem como. Então muitas pessoas, eles vêm para a presença de Deus. Tem pessoas que eu já vi vir para a casa de Deus para receber um milagre, uma cura de uma enfermidade. Ela não é curada, morre, a pessoa nunca mais volta na igreja. Conheço pessoas, a pastora vai lembrar disso, teve um caso que uma pessoa falou assim para mim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu perdi minha espingarda, quero achar minha espingarda, quero arrumar uma mulher para casar. Oh Jesus, a pastora lembra disso. Eu falei assim, olha, para o casamento eu posso até orar, mas para espingarda não, deixa quieto, já perdeu mesmo, né? Então são alguns pedidos que a pessoa vem e ela não tem entendimento, qual que ela pede? Ó, quero achar minha espingarda e quero casar. Não, achei que a espingarda era mulher, não, era uma espingarda da arma mesmo. E um casamento. Mas não, pelo casamento eu oro, né? Quem sabe Deus abençoa, né? Uma senhorinha aí para tu, né? Quem sabe Deus é Deus, né? Mas a espingarda esquece, falou, não esquece dela não, mas esquece, rapaz. Então são coisas que as pessoas eles vêm com um desejo no coração. E o desejo nosso maior é de agradar a Deus. Então eu venho para a casa de Deus para agradar a Ele. Eu venho para agradar o Espírito Santo. Não vem para agradar as pessoas. Claro que você vindo, você vai se agradar com a... Né? Hoje eu fico feliz com a mãe da Maria Helena que está ali, ó, nos visitando hoje, com a glória de Deus, está ali, ó, com a graça de Deus, está aqui conosco. Queria que o Rudinei tivesse, mas não foi a vontade de Deus, mas Deus sabe todas as coisas, né? Mas Deus vai estar no controle em nome de Jesus. Então Deus, Ele sabe tudo. Então hoje você precisa entender, o que eu preciso fazer para que algo possa mudar na minha vida. Lucas 24, 49 diz assim: eis que sobre vocês envio a promessa de meu Pai,
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse verso está dizendo assim, ó: eis que sobre vocês eu envio a promessa do meu Pai. Quem está falando? Jesus. Mas ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele está falando assim: ficai na minha presença, até que do alto eu te revisto de poder. Eu contei uma historinha aqui um dia, eu vou contar de novo. Tinha uns camaradas numa prisão, presos, e começaram a cavar um buraco para poder fugir. Cavaram por dias, mas eles cavavam, cansavam, depois tampavam o buraco, voltavam a dormir lá nas suas caminhas de novo. E um certo dia, eles cavaram, aí cansaram, e um falou assim: não, rapaz, vamos tentar terminar. Ele falou: não, rapaz, estou muito cansado, esse negócio está muito difícil, tá? Está muito longe para ficar. Não, vamos descansar, amanhã nós começamos o buraco de novo, amanhã nós pegamos de novo. Aí os guardas descobriram que eles estavam cavando um túmulo. Aí no outro dia acordaram, ficam cuidando, os outros cavando, os formiguinhas fazendo. Quando abriram o buraco, apontaram a cara para fora, os outros estavam esperando aí. Só deu a volta e foi na outra cela. Vai para outra. Sabe por quê? Porque ele não ficou no trabalho que era para fazer. Se ele tivesse continuado o trabalho, ele tinha escapado. Mas ele foi descansar. Ah, vou descansar, amanhã eu começo de novo. Assim é muito cristão. Ah, amanhã eu faço. Ah, amanhã eu oro. Amanhã eu jejuo. Ah, amanhã eu vou na igreja. Ah, amanhã... E esse amanhã pode não acontecer. Tem uma palavra chamada nunca, que ela pode acontecer na nossa vida. Porque o nunca vem quando eu deixo para depois. Ah, depois eu faço. E pode ser nunca mais. Ah, depois eu peço perdão para o meu pai. E pode acontecer de eu não conseguir. De nunca mais dar tempo de eu pedir esse perdão para ele. Ah, depois eu endireito isso. E esse depois pode ser nunca. Ah, depois eu conserto isso aqui. E esse depois pode ser nunca. O nunca é uma palavra que ele pode vir para mim e para você a qualquer momento. A qualquer momento ele pode vir para nós. Porque o nunca é quando eu não posso fazer mais nada. Nunca é quando eu não posso orar, não posso ler a Bíblia, não posso jejuar, não posso pedir perdão, não posso abraçar, não posso batizar, não posso pregar, não posso. O nunca pode chegar na minha vida. Então nós precisamos estar atentos a isso, que Deus nos chamou para que esse nunca for bem longe mesmo, para bem longe. Mas nunca deixar o que você pode fazer hoje para amanhã. Nunca deixe de abraçar hoje, deixar para abraçar amanhã, se você pode abraçar hoje. Nunca deixe para pedir perdão amanhã, se você pode pedir hoje. Nunca deixe de abraçar hoje, amanhã, se você pode abraçar hoje. Então esse nunca na nossa vida é uma palavra que ele pode chegar a qualquer momento na nossa vida. A qualquer momento. Quantas pessoas talvez estavam planejando para virar a virada do ano? Nunca vai acontecer. Um acidente, um derrame, um AVC, levou. Então nunca vai chegar a passagem do ano para aquela pessoa. O nunca na nossa vida, ele está presente a todo momento. Então eu não posso deixar de fazer o que eu posso fazer hoje para fazer amanhã. Se eu vou fazer hoje, vamos fazer hoje. Luiz vai assar a carne, eu vou assar hoje, vou assar o ano que vem de novo, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Mas o que Deus quer dizer para nós nessa noite? Eu te unjo nessa noite. Eu te separei. Eu te salvei. Eu te libertei. Eu te curei. Eu te livrei. Muitos de nós, Deus livrou da morte. Deus livrou da morte. E o que nós vamos fazer com isso? O que será que eu tenho para fazer com aquilo que Deus me deu? Então hoje, querido, fica com essa palavra. Eis que envio sobre você a promessa de meu Pai. Qual é a promessa? Promessa de salvação, promessa de libertação, promessa de transformação na sua vida,
de você ser uma nova pessoa em Deus, uma nova criatura em Deus. Então hoje é um dia especial, é um dia de consagração, é um dia ao qual pessoas vão ser consagradas, pessoas vão receber a unção do óleo nessa noite, e a partir de hoje não vão ser mais as mesmas, vão ser pessoas diferentes, já são pessoas diferentes, mas vão ser mais diferentes ainda, porque agora pesa essa consagração, porque ela traz um peso para nós, um peso de transformação, de obediência, de mudança. Então hoje, querido, fique com essa palavra no teu coração. Não permita que o inimigo venha roubar nada daquilo que Deus te deu. Eu falo sem medo de errar. Se você tiver que pedir perdão, peça hoje. Não deixe para amanhã não. Se você tiver que abraçar seu pai, sua mãe, para falar algo para eles, fala hoje. Não deixe para falar amanhã não, porque amanhã pode ser tarde. Para a glória de Deus, hoje nós podemos ver a Maria Helena ali, né? Poder abraçar a mãe, entrou junto com a mãe, de braços dados, né, Maria Helena? Glória a Deus. Apesar que não precisa nem disso, pedir perdão, nada, né? Mas é um orgulho para poder passar o ano com a mãe. Aí se eu pudesse, né? Não posso, mas vou passar com o papai e vou passar com a família, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías 61. Quero chamar aqui o Devanira, a Edilane, o Manuel. Quero que eles venham aqui à frente, quero que eles ajoelhem aqui na frente. Nós vamos fazer essa consagração. Depois, no momento, eu quero que a igreja toda se levante, estenda as mãos para cá. Eu e a pastora, a gente vai estar tocando neles, mas o restante eu queria que vocês estivessem estendendo as mãos de vocês para cá. Dá para outra pessoa tirar foto, a Iris ou Moisés mesmo aqui, ó. Moisés aqui. Glória a Deus. Então eu vou ler esse texto, eu quero que eles ajoelhem aqui, virado para a igreja, de frente para a igreja, os três, o Devanir e a esposa, pegaram aqui, virado para a igreja de joelhos, o Manuel aqui do lado do Devanir, Manuel do lado do Devanir aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Benício fica aqui do lado do Manuel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se quiser tirar foto, Edilane, pode vir aqui na frente, pode tirar aqui. Aleluia. Eu vou ler o texto, depois eu vou estar. Tá difícil, Manuel? Qualquer coisa fica na cadeira. Deu cãibra? Glória a Deus. Se não der, senta, Manuel. Amém? Aleluia, Jesus. Eu vou estar lendo o texto. Se alguém quiser tirar foto, pode vir tirar foto, pode vir aqui na frente, quem quiser tirar foto, tá bom? Eu vou estar lendo o texto, depois nós vamos estar fazendo essa consagração. O irmão Devanir, a Edilane, são obreiros já comigo há algum tempo, o Manuel um pouquinho mais, mas são obreiros de excelência. Diz assim Isaías 61: O Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e ordenou acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo por gozo, por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore da justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aqui é a plantação do Senhor. Essas 4 pessoas aqui, o Benício também já é adorador na casa do Senhor. Essas pessoas já são obreiros na casa do Senhor, e que hoje vão simplesmente receber essa unção, esse óleo derramado nas suas cabeças, que vai simbolizar a unção do Senhor. Eu quero pedir para a pastora ir tocando na cabeça de cada um e orando. Nós vamos estar orando. Eu queria que a igreja estendesse as mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos os teus filhos nesta noite, Pai, com a unção
e com a autoridade do Espírito Santo, ó Deus. Pai, eu consagro este homem como obreiro de excelência, como intercessor na sua casa, Senhor Jesus, e aonde ele colocar as mãos, aonde ele tocar, Pai, que haja cura, que haja milagre, que haja transformação, que haja libertação. Jesus, eu consagro esse homem, Senhor, a obreiro, a intercessor na sua casa, Jesus. Senhor, abençoa poderosamente a vida dele, Pai, e aonde ele pisar a planta dos pés, que ele possua por herança em nome de Jesus. Pai, eu derramo esse óleo sobre a cabeça desta criança, Pai, como adorador, como levita na tua casa, como obreiro na tua casa, Senhor, e venha derramando da tua unção, do teu poder e da tua glória, Jesus. Dê a ele sabedoria, dê a autoridade, no nome de Jesus, ó Deus querido, que nessa noite ele receba a unção do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, toca da cabeça a planta dos pés, que ele receba essa unção poderosa, a unção, ó Pai, de obreiro na tua casa, de intercessor na sua casa, Jesus. Eu unjo ele nessa noite e declaro em nome de Jesus, Pai, na vida do irmão Devanir, Senhor, derrama a tua unção, derrama a tua autoridade, a mesma autoridade que está sobre a minha vida, sobre este ministério, ó Pai, ao qual eu sou ministro do Evangelho. Derrama sobre ele essa unção de pregador do Evangelho, de intercessor, aquele que vai orar, que vai interceder, que vai derramar, Pai, que vai declarar sobre a tua palavra, Pai, bênçãos, transformação e restauração. Senhor, nessa noite eu unjo, Pai, eu unjo este homem e declaro no nome de Jesus, Pai, sobre a vida da Edilane, Senhor, dessa mulher guerreira, dessa mulher sábia, Senhor, derrama sobre ela essa unção de pregadora, de intercessora, Pai, que esse casal venha a ser, ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam, Deus, fazer a sua obra, Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu quero derramar da tua bênção sobre esse casal, declarar em alto e bom som, que eles recebam nessa noite essa unção, a unção de obreiros na tua casa, de intercessores na tua casa, Senhor. Que essa consagração não seja humana, mas que ela seja espiritual, que ela venha dos céus nessa noite, derramando sobre a cabeça dele o óleo da unção, o óleo precioso do Senhor, sobre a vida deles nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Receba, receba, em nome de Jesus. Eu os consagro nessa noite, obreiros dessa casa, intercessores dessa casa. Receba nesta noite a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus, Pai, sobre a vida do Manuel, sobre a vida do Benício, Deus, derrama essa unção, derrama esse poder, derrama essa autoridade, no nome de Jesus, sobre a vida do Manuel, obreiro nessa casa, o Benício, Pai, adorador, levita nesta casa, em nome de Jesus. Derrama sobre eles, Pai, essa unção poderosa, em nome de Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, eu os consagro nessa noite, em nome de Jesus, amém. Que toda a igreja diga amém e aplauda o Senhor, amém. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus, glória, glória, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Deus os abençoe em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Receba em nome de Jesus, Manuel. Receba em nome de Jesus, Edilane. Receba em nome de Jesus a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, tá? Glória a Deus. Um abraço, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É motivo de orgulho, né? De estar consagrando esse casal, Manuel. Benício já é adorador na casa do Senhor. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, amém? Estenda as mãos de vocês para cá, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, obrigado, Jesus, por esse momento, por essa noite, Pai, abençoada, essa noite maravilhosa, Senhor. Que esse dia fique marcado, Senhor, fique marcado na vida dessas pessoas, Pai, que receberam essa unção nessa noite. Pai, todos nós que estamos aqui, Senhor, leva essa unção até o hospital, ali na vida do Rudinei, ó Pai, e derrama do Teu Espírito Santo na vida dele, Pai. Que o Senhor esteja cuidando dele lá onde ele está, Senhor. Seja o médico dele, Pai, para que seja totalmente restaurado. Senhor, abençoa a vida do Yuri, Pai. Abençoa a vida de cada família aqui representada, Jesus. Abençoa, Senhor. Eu oro nessa noite com a graça do nosso Senhor, nosso Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos dizem amém. Deus abençoe.